Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Diversidade Artística. Eu me chamo Jeff Mandu, essa é a Vitória Almeida e hoje a gente está com dois artistas aqui da nossa cidade, a Vivi, que é diretora e atriz, e o Poquiwa, que ele é músico, escritor e compositor. Ambos vieram trazer pra gente um pouco da sua história e trajetória na arte. Vocês podem começar. Como tudo começou, deixa eu deixar um detalhe também, eles fazem parte do coletivo Cutia, Uhum. e aí eles vão falar um pouco também sobre esse coletivo pra gente, tá bom? Vocês podem começar falando como tudo surgiu na vida de vocês dentro da arte e também como vocês se conectaram, porque vocês hoje são casados e trabalham na arte juntos, mas Uhum. como isso começou individualmente e como vocês se conectaram através da arte, da música, da escritura. Eu vou começar então, pode ser? Pode. Sou natural do Recife, né? Meu pai ainda é vivo, né? Meu pai é artista e é escritor também, músico, então eu tinha esse envolvimento com a arte dentro de casa mesmo, né? É, Posteriormente eu fui estudar instrumento, tal, estudei violão, estudei piano e fiz graduação em música quando eu fui morar em Santa Catarina. Morei mais de 10 anos em Santa Catarina, que foi onde eu conheci a Vivi, né? E sempre tive essa afetividade com a literatura, gostava de ler, escrever e tal. Mas acho que a música me puxou primeiro, assim, para essa coisa mais profissional, né? Então, durante a faculdade, eu participei de alguns festivais, aquela coisa de banda, faculdade, né? Tem Juventude. essa coisa de juventude, É. né? E aí, então, a gente participou dos festivais, o dinheirinho que a gente ganhava do festival e tal, de premiação, a gente juntou para produzir um disco. Era o meu nome, Poquiwa, e a banda chamava-se Cambaçu. Acho que essa coisa do Chico Sainz, Nação Zumbi, todo mundo quer se esconder atrás de uma banda, né? Então eu tinha essa coisa também de me esconder atrás do Cambaçu, de alguma forma, né? Esse foi o primeiro projeto. A gente circulou durante alguns anos com esse projeto e tal. É, e naturalmente, assim, com essa coisa de gostar da escrita, de ter a escrita dentro das letras das canções e tal, né? De escrever algumas poesias. Eu tive a inspiração de escrever A Vaca Minuciosa, que é uma novela narrativa de média duração, que eu demorei um tempo para escrever. Eu acho que passei quase um ano escrevendo. Eu escrevi devagar, mas não tinha nenhuma pressão, não tinha nenhuma encomenda, né? Foi uma coisa que de fruição mesmo da escrita, e terminou que esse projeto terminou abrindo muitas portas assim de entrar nesse nicho de cultura de mercado para criança, né? Para infância, na verdade. E aí foi muito bacana, né? Porque era um planeta completamente desconhecido para mim, porque eu estava muito envolvido com música autoral e tal, uma coisa mais tinha uma coisa de experimental assim na música, nessa música autoral que eu fazia, mas era muito nessa linha de MPB, né? Era cantado em português também. Era cantado em português, é. Eu nunca cantei. A Vivi fala muito bem inglês, mas eu não. Eu não tenho. Meu inglês não existe. Eu falo só o português mesmo. E. E foi muito mágico descobrir, assim, né? Esse novo público, essa nova forma de fazer arte. Naturalmente, fui fazendo canções também para a infância, né? Que foi o caminho assim seguinte depois da Vaca Minuciosa, depois de lançar e tal. Eu fazia algumas apresentações no lançamento, cantarolava uma canção que tem no livro, contava um pouco da história. E isso foi se desenhando uma contação de história feita pelo autor, né? Nessa época não existia essa coisa do conta-autor, estava começando esse movimento de contação de história nas escolas. Já fazem bem uns mais de 10, já faz um tempo já. E tava nesse início de movimento, assim, não tinha essa. Lembro que estavam chegando nas bibliotecas escolares muitos livros do Ministério da Cultura, para aquele programa PDDE, né? FNDE, Fundo Nacional. É um fundo que tinha, né? Tem ainda, né? FNDE. E então tava vindo muitos fomentos, né? Esse investimento que teve durante uma época dessa coisa da literatura, de contação de história, de contar história para as crianças. Então isso abriu um leque para mim
que era desconhecido, né? Essa coisa de você fazer um espetáculo para criança, de ir para escolas, de participar de feiras literárias, né? Foi muito legal, assim, né? E basicamente isso foi gerando demanda, né? Mais um livro e músicas para a infância, e os livros se adaptaram em espetáculos de teatro. E a gente hoje trabalha, eu hoje trabalho muito mais com literatura e com arte para a infância, né? Com música e tal, do que com a minha música autoral, que foi que originou tudo, né? Apesar de que eu continuo compondo e tal, mas a inspiração não é assim. Quando a gente, eu acho que é adolescente, pós-adolescente, né? Aquela primeira fase da. Acho que é muito mais viva essa coisa, essa necessidade de você criar e você, né? Depois você começa a ser mais seleto, e então termina que hoje eu faço muito mais esse trabalho para a infância do que fazer arranjo para frevo. Não tenho. Só se alguém pedir, me ligar, ó, faz arranjo para frevo, eu faço, mas eu não vou parar Ou minha, quando minha abre um vida, edital, né? quando abre edital, quando abre um concurso, para fazer um arranjo de frevo, que é uma coisa que eu sei que é muito complexa, ou compor alguma canção, ou fazer alguma gravação específica para um filme, ou enfim, qualquer coisa desse tipo, né? Uma trilha sonora, Uma você tá trilha falando. Tem sonora, gente que lhe isso. procura pra isso também. Já fiz algumas coisas pontuais, assim, né? Sim. Na verdade, tive canções que participaram de trilhas sonoras, coisas assim, né? Mas a demanda é muito curta, assim, para meu trabalho autoral, né? Até por eu ter abandonado, eu não abandonado o trabalho autoral, mas abandonado essa busca incessante dentro desse mercado, que é um mercado muito complexo, assim, né? Ao meu ponto de vista. Um mercado no qual eu já naveguei em algumas fases, né? Nessa primeira, aquela fase que, né, todo mundo gravava em estúdios em casa, tava começando essa coisa né, Home studio, de home né? studio e tal, né? Dessa coisa de não ter mais selos. Então eu comecei a fazer música autoral assim, circular com a minha música autoral em 2005, né? Então eu já passei por alguns momentos dessa fase que já é uma fase transformadora, assim, né? Transformadora, uma fase em transformação, né? Desse produto de música Independente, mais independente, independente, né? né? Então, assim, eu acho um mercado muito voraz, assim, muito devorador de almas e que, graças a Deus, assim, eu tive essa oportunidade também de conhecer outros mercados para não me desviar do meu fazer artístico de alguma forma, né? Então, eu continuei fazendo arte, mas tenho a intenção de voltar a fazer. Eu gravei um EP há 2 anos atrás pela Paulo Gustavo Aldi Blanc. Mas fiz a gravação e tal, mas também não tive essa força de entrar, né, no mercado, assim, né? De procurar o meu espaço. Então, estou juntando até hoje a força para ver se ela aparece. Mas quem sabe esse ano que vem, né? Entendi. Ano que vem. E a vaca é esse aqui que É você a falou. primeira, né? A Vaca Minuciosa é um livro, é uma narrativa de média duração, então não é um livro assim curtinho para se ler em 10 minutos, mas não é um livro tão grande que você vai demorar tanto lendo ele, né? Ele tem uma narrativa. É ilustrado, a ilustração são lindas. As ilustrações são do Nestor Júnior, que é um artista que eu conheci lá no Sul. Moramos juntos e tal. E a gente acompanhou um ao outro assim, o início de carreira. Assim, ele acompanhava o meu, eu o dele e tal. E ele tem um traço muito marcante, né? E esse foi o primeiro trabalho para a infância que ele realizou, que já teve muitos desdobramentos, né? Como falei, eu fazia contação de história da Vaca Minuciosa. A gente já fez audiobook dele e ele vai estar em fase de adaptação para virar um audiovisual, né? Vai ser uma série de curta duração, interprogramas e tal. Então é a primeira experiência audiovisual da Vaca. Na verdade, ela já tem um teaserzinho que ela caminha e tal, que faz na beira do rio, dá uma mungida, os passarinhos voam, né? Mas é uma Passarinho primeira. voa. O passarinho voa. Primeira experiência da Vaca, né? E é uma personagem muito marcante, muito cativante, né? Uma personagem envolvente. É legal a Vaca Minuciosa, assim, de trazer essa aproximação da criança com a literatura, com palavras novas, com ideias do mundo da infância mesmo, assim, né? Que às vezes a gente abandona às vezes essas ideias,
mas o livro resgata esse pensar de infância mesmo, assim, essas Conta coisas. como foi que surgiu a ideia de fazer a vaca. Ah, sim, a vaca, ela É que eu adoro surgiu... essa história. Você gosta da história, né? Ela surgiu de uma flor, que a vaca come flor de capim. Ela tira o capim com a ponta do lábio e tal, a florzinha do capim, que ela tem, né? Os Isso. filetezinhos, né? Ela tira com a ponta do lábio, come devagar, e surgiu disso, assim, de uma amiga mostrando, ó, que bonitinha a flor do capim, que ela tem um talinho branco pra baixo, é bonitinho, não sei o que, tava na beira do rio, contemplando, tá? A natureza. Surge assim, né? Os melhores trabalhos. É. E aí eu disse, isso é a comida da vaca minuciosa. Quando ela mostrou o capinzinho, né? Eu falei isso. E aí, só por conta do nome da personagem, a Veio personagem, tudo, né? ela veio, assim, né? Então veio com o nome, a vaca minuciosa que comia a flor do capim, né? E aí eu fui juntando, colecionando pérolas da vaca, assim, com ideias e aventuras, amigos e tal, né? E assim surgiu, depois de algum tempo escrevendo, né? Escrevendo, foi devagar, teve uma hora que eu quis dar um basta e me concentrei um pouco mais, mas isso já foi lançado em 2011, eu devo ter escrito aí em 2009, 2010, por aí. Que incrível, que incrível. As artes, as ilustrações, quando você estava mostrando, muito bonito. E aí mas também não é um livro curto, como você falou, para se ler em 10 minutos, mas é um livro que se quiser contar uma história de noite para os filhos dormir, São 20 capítulos, né? E, inclusive, quando a gente fez em audiobook, a gente disponibilizou no YouTube, no canal do Cutia Coletivo. E a gente fez aquele, como chama aquilo? Que coloca o númerozinho, que se você clicar na minutagem, vai para o capítulo, né? Então ele está separadinho na descrição do vídeo, o capítulo, o terceiro capítulo é no minuto tal, aí você clica lá e já vai para aquele Já vai capítulo. direto. Então são 20 noites de histórias aí. dá pra E aí ver, os bacana. nossos meninos, nossos filhos, eles participaram também, né, na canção, que a vaca é compositora, então a vaca tem uma canção e no livro está presente a canção e todas as ideias inusitadas da vaca também. E tá disponível no canal de vocês do YouTube, o audiobook. O audiobook da Que vaca. bacana. Eu vou deixar aqui o link, gente, para se Massa. vocês quiserem conhecer, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E aí, depois desse projeto, uma coisa antes disso. Teve músicas nesse projeto, no audiobook, teve músicas que você também foi compositor dessa música. Sim, na verdade, durante o texto, a narrativa, ela compõe uma canção inspirada pelos bichos, tal, que fazem. E tem outra canção que um outro personagem aparece e canta também, né? Então É o tem tio. duas, O tio de Josefina. tem duas canções durante a história, né? E aí, a letra, quando eu faço a Sim. apresentação, a contação da história, eu toco violão e tal, puxo outras canções aí para dar uma diversificada, assim, ensino eles a cantarem a canção da vaca, né? É o ápice da apresentação. Eles aprendem a cantar, a canção é bem chiclete, eles saem cantando pro. Tem gente que fala depois, até hoje eu lembro, faz 10 anos já. E também teve gente que entrou em contato. Eu tô tentando lembrar e não tô conseguindo. Tu pode me ajudar? Porque aí a pessoa tentou lembrar e já não conseguia. Feito a vaca, que cantou 20 quantas vezes? Cantou algum tempo, uns 3 dias. Uns 3 dias e 3 noites, até que ela esqueceu a melodia e teve que deixar pra lá, porque ela não lembrava mais. Mas enquanto você lembra, fica revivendo a canção, né? Que bacana. E isso tudo pensado nisso, nesse gatilho de funcionar dessa forma. Não, né? na verdade foi assim, aconteceu assim, isso ficou surpreendente, né? A vaca me levou a trabalhar, né, de uma outra forma e eu não queria, né, não é que eu queria ou não ser escritor, eu fui fluindo a minha escrita assim, né? E aí quando estava pronto, eu já tinha essa pequena história dentro da música e tal. Então eu mandei um projeto, aprovou, assim, tem esse currículo de música. Aprovou o projeto, a gente fez a primeira edição. Essa aqui não, essa edição não, mas Essa já é a segunda, já é a segunda né? edição, é. Mas a primeira edição a gente fez pro projeto. Aí a gente editou o livro e, né, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. A própria contação de história aconteceu também, foi resumo das apresentações que eu fazia nos lançamentos do livro, né? Fazia lançamento do livro e que tal, massa. e
falava um pouquinho, cantava as canções, e eu vi que aquilo desenhava uma contação de história, né? Que nem existia isso naquela época, contação de história. Quando tava começando essa coisa de contação de história. E, e é isso, aí abri um caminho muito grande, assim, né? Porque eu já estava, aí comecei a ir para as escolas, para a feira de livro, né? Então, além da música autoral, eu estava ali dispondo desse novo conteúdo, né? Isso foi antes da Vivi ainda entrar para a história. O lançamento acho que foi umas semanas antes do casamento. Isso foi em 2011, né? Isso. Foi. Foi uns meses antes do casamento, eu acho, que a gente casou. Onde? E aí veio a vaca, o casamento, e meses mais tarde veio Pedro Antônio, né? Nosso primeiro filho. Foi É. essa sequência. E aí o filho veio com É, CD, né? Depois do E- filho vieram as cantigas de Niná, que se transformaram, ou que se eternizaram no CD, não foi? No Pra Rodar Pra Dormir, que é um disco de, Uma de outra obra. cantigas de roda e acalantos, né? Nessa vibe de paternidade, maternidade, assim, né? De embalar o filho, de ter um repertório adequado para ele dormir, né? É. Porque também a arte hoje feita para a infância, né, tem alguns caminhos tortos, né? Tem muita arte, assim, de baixa qualidade estética mesmo, assim, né? Feito para a infância. E aí a gente passou também a ter essa preocupação, né? Já que tinha vaca, tava circulando e tal, tava fazendo apresentação, tava cuidando desse troço aí, né? Então a gente começou a ter essa preocupação também da qualidade do conteúdo, né, feito para a infância, né? Tanto que às vezes a gente tem dificuldade de circular, de competir com coisas, de tantas coisas assim, né, qualidade duvidosa que tem e a preferência das pessoas, né, de estarem tão acostumadas com esse tipo de arte, assim, né? É terrível, mas é assim que acontece, né? Já fez alguns shows que tinham coisas com personagens depois e um monte Ou de gente durante, aí fantasiada você e está tal, né? fazendo um show infantil para criança e do lado do show tem personagens, né? Atores vestidos, né? Com fantasias e aí fica difícil, porque os personagens eles são Chamam- midiáticos. Uhum. E aí, ou você está fazendo um show e tem um pula-pula ligado, né? Aqueles escorregos e o algodão doce, e a pipoca. Então, assim, isso eu falo em relação a palcos externos, né? Porque quando é teatro, aí já se sabe que não pode comer, não pode isso, não pode aquilo. Mas se for numa praça, por exemplo, e você tem uma música que precisa ouvir, Pra parar, né? Pra ter atenção. que É. precisa parar um É muita pouquinho para distração. ouvir, ou você vai dançar aquilo, enfim, mas a atração seria a música, todo o resto poderia dar uma pausa, né? Assim, mas isso não é uma convenção, isso não é Porque o que a muitos gente lugares o encontra. contratante tem falta de noção mesmo. É. A gente já Sim. fez um show, eu fiz um show que não era um show com banda e tal, mas pra infância. O Homem-Aranha tava subindo na estrutura do. Enquanto o show Enquanto tava rolava, tocando, o Homem-Aranha tava lá subindo. Né? Pegou a atenção toda? Toda, é. mas não é Não nenhuma tem como questão. competir com o Homem-Aranha, Não né? é nem competição, é só coisas diferentes, né? Trabalhos diferentes. A gente não está dizendo que é ruim ou que não deva ter. Massa pode ter e deve ter. Massa, maravilha. É mais gente trabalhando. Mas eu acho que são momentos distintos. Agora, Homem-Aranha some, agora é a banda terminou, Homem-Aranha volta. Tô falando do Homem-Aranha, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Às vezes um Tinha os pula-pula. cachorros também uma vez, né? Não era? Patrulha Canina. Tem várias coisas, assim. Já fiz uma mas Patrulha Canina também. tem espaço para tudo, sabe? Para todo mundo e é isso, assim. Mas há de, Certo. há de se ter cuidado, né? Sim, Assim, com essa divisão de atividades na hora, né? Pra não competir. Sim. A competição no sentido é pela atenção mesmo, né? É, E é como você falou, como vai competir? Foco, Como todo mundo né? conhece Homem-Aranha. É. Como é que vai competir? Você tá apresentando até uma coisa nova, talvez, num local lá? Não, não vai. Essa arte também é de É de Nestor, Também Nestor, não né? estou, é. A gente ele uma tem um parceria. traço. É bem Dele, pequenininho, né? você percebe que É lindo. Conversa É bem lindo. com o tema, né? muito que você legal. chama. CD com 12 músicas, produzido por você mesmo. Sim. As músicas foram compostas sim. ainda na gestação, né? E aí no finalzinho, antes de ficar pronto, Pedro ainda contribuiu com uma Dá uma risada. risada, né? Em uma das faixas. É o tempo que levou, Tava né? aprendendo a Porque rir, esse né? foi
Esse foi totalmente independente, não teve apoio de projeto nenhum, né? Incentivo Não, de projeto. esse aí foi independentão, né? É. Bem independentão, do começo ao fim. E Tá depois muito veio o bacana. adulto, né? Tá muito bacana. Depois veio qual? Depois veio esse, não foi? É, Esse essa antes do sequência. Evaristo, né? Esse aqui foi em 2013, que é o. Foi também. Eu consegui patrocínio para fazer. Mas o Foi valor do gravado lá CD, eu acho que em. vale dizer que saiu o dobro do valor do prêmio. Caramba. É, a É, gente tinha o prêmio, vocês querem pegar? Quero Tinha o sim. prêmio do Fundo de Cultura. A gente morava nessa época numa cidade de Santa Catarina, em Blumenau. Então Deixa tinha aqui o pro o pessoal Fundo ver de enquanto você Cultura. fala. De lá a gente conseguia recursos, mas era um fundo pequeno e era tal, menor, né? né? Então a gente costumava pedir o recurso para o projeto e aportar recursos pessoais, né, da gente. Uhum. Isso aconteceu, eu acho que em praticamente todos os projetos que eu habilitei através de lá, né? A Vaca também, a gente, né, recebeu Complementou, recurso, né? complementou, então esse disco foi o mesma história, né? Mas foi um disco de volta, assim, para produção de MPB, assim, né, de música autoral. Já só Poquiwa, né? Já sem a banda, né? A banda já tinha desistido de mim. Mas foi um disco um disco muito bem produzido. Teve Raul Misturada que fez. Ele mora em Portugal, mas é um camarada, é meu compadre, padrinho de José. E ele é um cara muito entendido de som também, E ele é assim. recifense, né? Ele é aqui de Recife. E ele arregimentou, né? Fez uma regimentação com os músicos de lá da região, de Santa Catarina, São Paulo também. E tem uma paleta muito grande de instrumentistas, né? Bons instrumentistas tocando, então tem uma qualidade musical e sonora muito interessante esse disco, né? Foi gravado num bom estúdio, e os músicos eram muito bons mesmo, né? Então não economizei no arranjo, eu soltei a caneta pra cima. Então tem muita instrumentação, assim, é um disco bacana, né? Mas foi também depois disso que eu dei uma desiludida, assim, em relação a esse mercado de música autoral, né? Porque a gente tem todo esse trabalho para produzir, para criar, né? Para compor, né? Vem desde a composição, né? A composição, essa coisa do arranjo também é trabalhosa, né? Conhecer bons músicos e pagar por isso tudo, assim, né? E por fim, você ainda tem que se adequar ao mercado que é um pouco complexo assim, né? Você tem que ser tem que ser um pouco fake news perante o mercado, né? O mercado não permite que você seja a pessoa que você realmente é, eu acho. Pelo que eu vejo, as pessoas que lutam por esse mercado de música autoral, né? Então são muitas fórmulas e a fórmula da gente na época era criar os meninos, assim, né? Que os meninos eram pequenos e tal. Não, a gente então abandonou um pouco eu no caso, né? Essa jornada da música autoral. Fiz ainda uns 2 shows. Fez aqui na cultura ainda, né? Fiz aqui em Recife, Lançou fiz lá aqui. em Santa Catarina também. Mas não corri mais atrás, assim, né? Aí a última aventura foi realmente esse EP de 2022, do 21, Da Aldir 21. Blanc que você da falou no Aldir início. Blanc, é. E a intenção é voltar, assim, né? Mas reunindo essas forças, assim, do Pra... âmago, né? Pra voltar, voltar. Na verdade, eu tenho composições e tal, mas eu preciso gravar, né? Voltar a ter essa energia, assim, de gravar, tocar os instrumentos, arranjar, né? E, Basicamente esse isso. álbum que você gravou em 2021, foi 2021? Sim, foi um Um EP, 4 EP, canções. É. você gravou na sua própria Eu gravei residência? em casa, Entendi. no estúdio e tal, gravei. Aí tive uma participação da Isadora Mello, que fez uma canção comigo. Uma cantora aqui de Recife. Eu digo, ela cantou, Ela né? cantou, é. E o resto eu gravei tudo sozinho em casa, né? Foi. Raul A que Raul deu uma mixou. mixada e basicamente foi isso, assim, né? Foi um EP. Foi interessante também, um processo interessante. Eu já tinha feito no Evarista Coutinho, já tinha feito essa coisa de gravar em casa e tal, né? Mas esse foi um outro processo, um outro momento, já tava mais maduro e tal. Sim. Tem essa vantagem hoje em dia, né, de você produzir na sua própria casa. A tecnologia, o Sim. avanço tecnológico
produziu a gente conseguir fazer isso com bastante qualidade. Que a gente consegue ter bons microfones por um preço acessível, consegue ter um conversor para converter, processar o computador. Os computadores estão super potentes hoje em dia, então realmente a gente consegue ter um resultado bem melhor hoje em dia. Mas, enfim, é um lamento, né, também. Acho que quando você fala do fake news da produção musical, é difícil, porque a gente vê artistas aí que você faz, caramba, como é que essa música não alcançou outros ares? Como é que aquela música tá lá e é uma música dessa tá não? É complexo, eu concordo com você, assim, é complexo. A gente temos artistas bons aqui na cidade de Paudalho, músicos bons, na verdade, também, que você olha assim, "Pô, como é que essa pessoa não tá em outro patamar, pô? Como é que essa pessoa não tá em outro patamar?" Isso dói, sabe? Incomoda, dói, assim, é bem pertinente essa sua pontuação. Mas parece que ou você se adequa a mim ou não tem como sua música chegar em outros ares. É bem difícil. Eu vi que quando você abriu esse livro, ele tem, ó, eu vou até mostrar aqui, ele tem um CD aqui. Vai que eu tô enganado, tô não. Ele tem um CD aqui. Eu vi Sim. quando você tinha. Isso é porque já tem uma conexão musical entre esse livro e esse CD, tá conectado essas duas coisas. Como? Quando eu comecei a fazer literatura, então, a música veio junto, assim, né? A música sempre anda junto comigo. E a Vaca Minuciosa tinha umas canções e tal, mas quando eu escrevi Evarista Cutia, que foi de alguma forma por demanda, assim, né? Que já tinha escrito a Vaca e precisava de outro livro, né? Pra continuar vendendo, que era o que tava me sustentando à época. Então esse livro ele foi mais musical, foi inspirado em literatura de cordel e tal, com, né, rimas. E entre essa literatura, que era contando a história da Cutia, do Evaristo, né? É, tinham essas canções que falavam da floresta, falavam dos hábitos dele, dos amigos que ele encontrava. Então, uma poesia com canções entre as poesias, entre os trechos das poesias. É uma poesia só, como João Cabral e tal. Claro que não é João Cabral, né? Para a infância. Mas é uma poesia de descoberta mesmo, assim, descoberta dos hábitos dos bichinhos ali da Mata Atlântica e tal, né? E as canções também trazem essa coisa de descoberta, de conhecer os hábitos, de conhecer os personagens. Foi um livro também que veio, eu fiz em parceria com o Nestor Júnior, só que dessa vez ele usou uma outra técnica, a técnica de nanquim, remetendo justamente à xilogravura, né? A gente não ia prensar lá, aquela Sim. coisa toda, mas ele fez essa coisa do nanquim que ficou muito legal também. E o interessante do Evaristo é que a gente fez, antes de lançar o livro, a gente já estava apresentando ele nos palcos, porque a gente fez uma adaptação para teatro, essa coisa de artista mambembe, daqueles artistas que vêm apresentar né, a sua poesia, a sua música. Então a gente construiu esses dois personagens como narradores, né, da poesia. E eu e a Vivi subimos ao palco para fazer esse espetáculo antes mesmo do livro ser editado, né? Acho que quase um ano antes do livro ser editado. E tem essa relação muito forte da música popular daqui, né? Porque os ritmos usam os ritmos daqui do Nordeste. É, e assim, uma forma também de expressar, de juntar essas artes todas, né? Eu acho que de alguma forma o que a gente faz como coletivo é juntar essas artes todas que a gente se envolve, né? Então o Evaristo eu acho que é um grande símbolo, tanto que ele dá nome ao nosso coletivo, né? Cutia, que é um acróstico para Coletivo Universo de Teatro e Intervenção Afetiva, né? Que a gente traz essa coisa de tratar com carinho mesmo as crianças, né? Não as crianças em si, mas o conteúdo que eles vão receber, né? Então, assim, a gente traz muito essa coisa do afeto, dos trabalhos manuais, né? Das Da delicadezas mesmo, das leveza, né? levezas, das minúcias da vaca, né? Da leveza das coisas todas, né? Então a música traz esse espírito também, né? Esse espírito de contemplação, de parar. Tem que parar para receber aquilo que você está disposto a receber, né? Então a gente traz essa narrativa nesses projetos, né?
Essa questão de realmente respirar fundo para tô no lugar para contemplar, né? Tô no teatro, tá vindo na minha escola, mesmo tô na praça, mas eu tenho que, né, parar para deixar aquilo fluir e tal. Acho que esses projetos têm muito isso presentes e vivos nele, né? Teve uma apresentação que a gente fez de Evarista Cutia, que aí uma professora veio falar com a gente no final do espetáculo. E aí ela falou assim: ai, foi tão legal, foi tão lindo que dá vontade de pegar e botar vocês no bolso e levar para casa. Aí eu acho que foi assim um dos maiores elogios que eu já recebi, assim. Porque ela falou com tanto carinho, assim, que deu vontade, que dava vontade de levar a gente no bolso, de botar a gente no bolso e levar para casa, sabe? E eu acho que era muito isso que a gente quer, né? Quando a gente apresenta, é isso, assim. É parar e aí vai para um outro timing, assim, quando a gente está fazendo, né? E como o texto ele é rimado e ele remete ao cordel, aí ele já tem uma melodia, né? Já por ele só, assim. E aí a gente vai falando e vai se movimentando de um outro jeito. E aí Poquiwa também faz a sonoplastia ao vivo e com violão também. Aí tem canção, as canções também são no espetáculo. E é isso, assim. Aí dá uma suspendida, né, na correria, assim. E esse espetáculo foi muito importante, que foi que trouxe a Vivi de volta para a cena, né? Que Vivi estudou, fez grupo de teatro, na cidade que ela morava e tal, mas ela estava há muito tempo afastada, assim. Ela entrou no curso de teatro, mas ela não concluiu a época. E esse espetáculo trouxe ela para a cena, tanto como atriz, né, como diretora, né, e também com cenários, no cenário, né, na concepção da Figurino. forma geral, no figurino. Mas ela voltou à cena com o Evarista Cutia, né? Isso foi muito muito importante. Desde lá ela continua fazendo, né? E Não se sempre tendo demitiu esse ainda. cuidado das crianças, de como vai receber essa informação, da informação que está contida ali. Isso eu percebo que vocês têm esse cuidado, assim, enfatiza muito esse cuidado, Sim. né? Sim, até pela própria vivência da gente com os nossos filhos, né? Porque tem muito conteúdo que vem muito fácil, assim, para as crianças. E com essa coisa de tela mesmo, celular. E então você vai receber, teve mais vontade de receber o que é mais explosivo, né? Aquela coisa de cores, de ação, então a criança ela é capturada Volume, por isso, né? Por volumes, né? E excessos. excessos. E a gente percebeu que isso era um grande excesso, e que a gente realmente tinha que fazer o caminho inverso, né? Mas isso não são todas as pessoas que percebem, né? Porque você tá ali com o seu filho querendo entreter ele, fazer que ele pare de atrapalhar alguma coisa, né? Então você pega, bota ele na frente de uma tela e a criança fica horas e horas. Se a gente deixar as crianças até hoje ficam horas e horas na tela. A gente pode deixar eles o dia inteiro que eles ficam na tela, né? Então a gente pensou todos esses conteúdos, essas propostas, projetos, essas criações de uma maneira inversa mesmo, assim, né? De como fazer com que a criança tenha atenção a outras coisas com pequenas coisas, com coisas delicadas, né, com pausas, né? Fazer uma criança Silêncio. parar para ouvir uma pausa, né? Uma pausa, uma É. Para inspiração. sentir, né? Inspira, né? Aquela coisa de... Então, tem isso, assim, né? Isso vem muito da vivência da gente com os nossos filhos, né? Procurando conteúdos também para eles. E isso influenciou muito na criação, né? De tudo. Continua influenciando, né? Aproveitando o gancho que você falou da Vivi, fale um pouco mais como começou, né? Sua vida artística. Então, eu sou de uma cidade chamada Timbó, né? Que é do interior de Santa Catarina, próxima a Blumenau. E, e quando eu era criança, aí não tinha, assim, não que eu soubesse grupos de teatro, nem nada disso, assim. Também nunca fiz balé, nunca fiz nada artístico, assim. E aí, sempre estudei em escola pública e não tive contato nenhum, assim, posso dizer, com arte. Tinha educação artística, mas aquela coisa de preencher desenho com bolinhas, Uhum. aquelas coisas, né? E aí, o que a gente tinha ali era, sei lá, assistir novela, assistir Sessão da Tarde de vez em quando. E aquilo já era capaz de provocar uma vontade de querer fazer aquilo, né? Mas sem ter aula de nada. Aí mais tarde, quando adolescente, aí eu descobri que na cidade tinha curso de teatro e tal, e aí comecei a fazer.
Aí, por conta disso, chegou na fase do vestibular, aí eu, não, vou fazer teatro, né? Vou fazer o quê? O que que eu vou fazer? Jornalismo, teatro, não sei o quê. Não, vou fazer teatro. E aí fiz vestibular, aí eu entrei, no ano que eu entrei, eu estava na mesma turma que Poquiwa, e eu passei para teatro, Poquiwa foi fazer música, só que era núcleo comum, então estudamos juntos o primeiro semestre. Eu digo primeiro porque eu fiz só o primeiro semestre e eu acabei trocando, porque eu trabalhava, estudava, e aí eu trabalhava no administrativo, aí não tinha muito a ver teatro com aquele trabalho. E aí eu acabei trocando para o curso de secretariado executivo bilíngue, na mesma universidade, né? E aí eu terminei essa graduação, mas assim, levaram acho que uns quase 10 anos para eu terminar, entre idas e vindas. E aí eu fazia um semestre, dois, aí eu trancava e voltava só para o grupo de teatro. Aí parava o grupo de teatro, não, vou voltar porque eu preciso terminar qualquer curso só para terminar até a graduação. E aí eu levei. Quando eu terminei a graduação, eu já tinha Pedro, a gente já tinha filhos, o nosso primeiro filho nasceu, e aí eu me graduei, não, um pouco mais tarde, né? Porque ele já mamava e tal. E aí eu já estava grávida do segundo quando foi a colação de grau. Eu fiz uma ela piada, vai ele lembrar. mamava desde que nasceu. Mas é que ele ainda mamava, eu já estava Ele grávida ainda mamava, de José. tá Foi certo. isso. Aí estava bem no início da gestação. Eu sei que quando eu colei grau em secretariado executivo bilíngue, eu já estava grávida de José, que era o nosso segundo filho. E foi depois disso, porque o Evaristo chegou em 2016. Então, O livro, né? o livro, Então, A peça em José tinha uns 2015. 2 anos quando veio essa missão de montar. Porque aí a gente queria montar um espetáculo, porque a gente estava produzindo um festival de teatro com incentivo da Lei Rouanet, numa cidade também do interior lá, chamada Guabiruba. E era um festival de teatro e infantil, né? Eram só peças infantis, né? E aí a gente estava tendo muita dificuldade de encontrar peças e tal, e a gente viu também uma oportunidade de montar algo, e a gente precisava montar algo para além da vaca minuciosa, né? Que Poquiwa já tinha no repertório dele. E aí, então, ele já tinha essa ideia de escrever Evarista Cutia, e estava lá escrevendo, e conforme o roteiro ia saindo, vamos montar. Eu acho que a gente montou esse espetáculo em 3 semanas, assim, de tipo, de decorar, de conseguir figurino, de conseguir cenário, e foi bem complexo para conseguir, porque a gente pedia orçamento, pedia ajuda, e a pessoa demorou uma semana para dar uma negativa, e aí a gente teve que achar um amigo para construir o cenário para a gente, do jeito que a gente queria. A gente já passou as medidas, é assim, desse jeito, porque o espetáculo ele tem um caixote que tudo que a gente utiliza em cena sai desse caixote, né? Desse carrinho. E aí a gente tinha um Fiat Uno que o caixote precisava ter exatamente a medida do Fiat Uno, a gente mediu para a gente poder depois Levar, viajar. né? E aí foi tudo pensado. E as sombrinhas, a gente encontrou um senhor que consertava a sombrinha para conseguir trocar o tecido das sombrinhas para quando a gente abrisse fazer a mata ciliar do rio, né? Que é montado tudo em cena. E o livro que, na época, a gente tinha a ideia de ser preto e branco, já imaginava fazer ele assim, estilo cordel, para o espetáculo, e eu já imaginava muito trazer cores para o espetáculo, justamente para dar uma quebrada nesse preto e branco, né? E aí era isso, e isso foi refletido nas estampas dos guarda-chuvas que fizeram a mata, no figurino que tinha um pouco de cor, mas ainda ficou em tons terrosos, né? Que mais? O rio, que era de um tecido de cetim que vibrava na hora que balançava. E é muito mágico, porque aí você dizia, eu digo às crianças, cuidado para vocês não se molharem, e todos gritam, porque está se molhando com aquele tecido. É muito mágico. E, e o som do passarinho, e aí o passarinho tem um passarinhal que começa com um pequeno passarinho tsuru, e depois tem um grande que a gente chama de passarinhal, né, que é um galho cheio de passarinho que chega em cena também, e aí as crianças ficam assim encantadas com aquilo. Então ali vem cor também nesses passarinhos. Foi uma maneira de
A gente começa o espetáculo começa com um palco vazio, né? É. E aí são montados pequenos pedaços de Mata Atlântica, né? Que sai tudo dentro de um carrinho de mão, assim. E aí Então só tem um também carrinho de mão, ela vai puxando, aí o pessoal fala, pô, é uma mágica, aí tira uma caixa de madeira, depois tudo sai de tira outro, dentro, tudo né? sai mesmo. Porque aí fica o menor, o médio e o grande por cima, né? Tipo aqueles cubos, né? Sim. Que criança brinca. E aí também lembrei agora de uma outra mãe que me abordou no final do espetáculo, que disse assim: Nossa, quando eu cheguei com meu filho e a gente viu o palco vazio, ele me perguntou: Nossa, mãe, mas não tem nada. Porque era peça infantil. Então, geralmente, quando alguém leva uma criança para um espetáculo infantil, vai imaginar aquele cenário todo emperequetado, cheio de cor, cheio de tela, cheio de, sei lá, de elementos cênicos que às vezes nem precisariam, não tem utilidade nenhuma no espetáculo, mas que estão ali porque precisa muito, muito. Sempre se pensa em muito para peça infantil, né? Uhum. Preencher espaço. Preencher Né? espaço, botar cor, botar coisa. Às vezes não tem o que dizer e bota coisa no lugar. Ou dança, que também geralmente eles dançam muito e cantam, dublam muito em peça infantil, né? E aí, essa mãe veio então dizer justamente que o filho dela, quando chegou, ele estava meio decepcionado, porque tipo, só tem um carrinho, não tem mais nada em cena. E que Um depois. violão, né? Tinha um violão, porque começa com o violão e com o carrinho todo montado. E aí ela falou, né, que depois tudo veio surgindo e que. Aí ela também, tipo, parabenizou. Eu achei muito massa, porque, enfim, ela gostou e tal, né? E foi uma surpresa pro filho dela, porque não tinha nada e depois Foi surgindo. tinha alguma coisa, né? E, e eu acho que esse foi o processo de Evaristo. E a gente circulou muito com o Evaristo. A gente chegou a fazer um circuito de 32 cidades com esse espetáculo, pelo Sesc. Isso foi ainda lá em Santa Catarina, que chama o projeto era Baú de Histórias. E aí a gente rodou 32 cidades, fazia uma de manhã, uma tarde, uma de manhã à tarde. E foi isso, né? Foram 64 apresentações, eu acho. É isso aí. Que bacana. Com esse espetáculo. bacana. E depois aí, Foram a mais- gente aprovou ao todo depois. Mais de 100 apresentações. A gente fez Já aqui foram mais. mais de 100, né? A gente fez- Aí aqui em Caramba. Recife a gente fez uma temporada no Ermilo e já fizemos Fenearte, Garanhuns, Festival de Festival de Inverno, né, Inverno de de Garanhuns. Garanhuns, fez Fenearte, fez Bienal do Livro, já conseguimos A fazer vaca também, eu muita coisa. perdi a conta, que a vaca fazia 2, 3 de uma vez, uma manhã só, fazia pra deixar as crianças mais próximas, assim, né, pra não ser aquele pavilhão. No final só fazia pra pavilhão. Mas no começo fazia juntinhas, sabe? Não, deixei juntinhos e tal, mas fazia muita apresentação. Porque eu fazia perdi a muita conta. escolas, muita apresentação em escola, que aí fazia assim, o ingresso a R$ 2 para cada aluno que pudesse contribuir. E aí a gente lembra que era engraçado, porque ele teve um dia que ele chegou em casa, sabia que o preço da minha apresentação é o mesmo preço que o cachorro-quente da escola? Porque o cachorro-quente na cantina era R$ 2 e a apresentação também era R$ 2. E às vezes as crianças comiam 2 cachorro-quentes e, né, enfim. Mas é isso, né? São investimentos. Mas já foram muitas apresentações. Né? E a gente não falou do Só Pra Rodar, né? Só pra rodar, né? Porque esse Só pra CD rodar. aqui, Sim. esse CD aqui, Poquiwa, Pra Rodar, Pra Dormir, eles também se desdobrou dois espetáculos distintos. Pelo né? Cutia, pelo coletivo Cutia também. Sim, que é o Só Pra Rodar, Poquiwa Só Pra Rodar, que aí não é mais pra dormir, é só pra rodar literalmente, é um show infantil, que foi pelo Funcultura daqui, quer falar? E qual é o outro projeto que eu não sei? Que é o Pra Não Dormir, Ah, pra não dormir? Pra Não Dormir, a peça. Mas ele veio daqui, foi? Não, acho que não. Oi. Na verdade, a gente fez esse. Ah, sim, claro. O veio que nome, foi né? É o começo, tá Pra certo. não Beleza. dormir. Então, Um agora que é eu só entendi pra o que você rodar quer e o dizer. outro que é pra não dormir. Tá. É que quando a gente fez o disco, a gente fez um esboço de uma peça de teatro que aconteceu no lançamento do disco, que a gente fez uma vez só. E depois a gente ficou só com o disco mesmo, assim, não circulou mais. E depois que eu cheguei aqui de volta em Recife, eu fiz um projeto que chama-se Só Pra Rodar, que é um projeto de canções de ritmos aqui pernambucanos, principalmente nordestinos e pernambucanos, que falam de brincadeiras de infância e tal, né? Então tem eu, além de mim, mais 3 músicos, uma bailarina e a Vivi fazendo intervenções cênicas no espetáculo, né? Aí a gente circulou com ele um pouquinho, mas aí veio a pandemia e a gente terminou fazendo uma gravação em teatro,
e tá disponível também no canal da gente, no YouTube, né? É um disco muito, assim, um projeto legal porque traz os ritmos daqui, fala de como os ritmos surgiram, tem uma poesia antes de cada canção, explicando os ritmos. E traz essas coisas da brincadeira de infância, de pega, de esconder, não sei o que, né? É bacana, a gente curte muito fazer. A gente fez a última vez no carnaval, né? A gente fez no Carnaval, Recife, Camaragibe, né? E é só pra Que rodar. massa. Só pra rodar. Só pra rodar. Os nomes são confusos, eu mesmo me confundo, porque assim, eu fui botando nome só pra rodar, e o pior de tudo, a gente tá com um projeto novo, chama-se Para Não Dormir. Aí vai confundir mais ainda, né? O que desdobrou foram os nomes. os Não nomes necessariamente desdobraram. a peça tem a Tem ver conexões com o não disco gravado, necessariamente. entendi. Mas o nome se desdobrou nesses outros dois, né? Só E aí pra esse, rodar esse e pra não pouquinho é só dormir. pra rodar, e a gente brinca que pode ser só pra rodar no Carnaval, pode ser só pra rodar no São João. Né? Ah, que legal. ele pode Os ter mais ritmos, né? canções carnavalescas ou Caramba. mais canções juninas. Né? E sempre voltado pra criança. É Sim. isso. Que bacana. É muito Sim. bacana isso. É. Pra Não Dormir é um projeto que tá em andamento ainda e tá saindo com brevidade, vamos dizer assim. Já sai. Como é que tá esse processo? Tá, é um projeto que já devia ter saído, né? Já. Mas ele é também do Funcultura, né? Então a gente ainda está aguardando parcelas e, enfim, que é um musical, uma peça de teatro, né? Um musical. Também vai ser infantil e a gente vai estar em cena, que é uma peça, quer falar um pouco mais? Que é uma peça de uma criança que tem um amigo imaginário, uma amiga imaginária, no caso, que chega à noite para que ele consiga fugir do sono, porque ele quer, na verdade, permanecer acordado, ele não quer dormir, ele quer ver o que acontece na madrugada, como é a madrugada e o dia amanhecendo, né? E por experiência própria, a gente tem as crianças, e é na noite que as crianças vêm com papos muito, muito cabeças, assim, né? Com Uhum. perguntas bem instigantes, assim, que elas querem saber o porquê das coisas, e é na hora de dormir que eles lembram que não brincaram do que queriam ter brincado durante o dia, e reclamam que o dia passa muito rápido, que não dá tempo para fazer as coisas, e por mais que eles estejam ociosos durante o dia, à noite dá vontade de fazer tudo, dá vontade de jogar todos os jogos, dá vontade de brincar com todas as brincadeiras, ler todos os livros e fazer todas as perguntas. E eu acho que é um pouco isso que a gente tenta trazer pro espetáculo também, né? Que é Poquiwa também que escreveu a dramaturgia e as canções, né? Então são mais de 10 canções, eu acho, né? Eu não contei, não tá na ponta do lápis, não, mas eu acho Por que é umas aí, 14 né? canções, né? 14, tem umas que se repetem, então dá mais, por umas 14 músicas. Né? E é um espetáculo, assim, que a gente tá olhando com muito carinho, porque é uma coisa nova que a gente tá pesquisando, que é esse processo de luz negra, né? Mas não luz negra como teatro de animação, mas luz negra como aquele teatro de Praga, né? Que tem a atuação mesmo junto, né? Não tem só os elementos animados, Não é só né? formas animadas, né? Tem também, mas Então é uma coisa nova aqui, né? No Brasil, assim, não nova, já foi feito, né? Mas é uma coisa que não é tão usual, né? A gente tem muita coisa de teatro de animação, mas não tem essa atuação dentro do teatro de animação dividindo o palco, né? Então a gente tá com muita expectativa, assim, e também um certo frio na barriga, né? Porque como fazer? como Tudo fazer, que é né? Uma novo, coisa né? nova e tal, né? Vai ser um desafio, né? Dividir o palco em duas partes, né? Uma parte completamente escura e uma parte que vai ter uma penumbra. Mas a gente é muito ansioso também, assim, né? Pra ver o resultado, pra ver isso aí. A gente até comprou uma luz negra, botou em casa. Tem uma luz Pra negra agora na experimentar, sala. eu vou pra sala, eu Aí ligo a luz tudo negra. Eu que ele pego um tapete, Que olha ele esse vê que tapete aqui, brilha, não sei né? o que, esse livro Funciona. funciona, aquele não sei o que, eu vou catando coisas. Eu estou o mais empolgado de todos. Mas eu fico catando coisas que eu já vi que tem muitas tintas para vender, Uhum. né, para fazer os elementos e tal. Mas a gente não embarcou ainda nesse processo, né? Eu tô só com o estresse da luz na minha casa e eu vendo. Mas assim, eu acho que vai ser uma coisa muito legal mesmo, assim, né? De trazer a criança para
pra essa pausa mesmo, né? Porque quanto mais atrativos visuais você traz pra uma peça, mais surpresas, mais elementos de... Não em quantidade, né? Não em Necessariamente, quantidade, mas assim, quanto mais subterfúgios você tem pra envolver a criança com aquela narrativa, né? É mais massa, quanto mais massa, né? Então eu tô muito empolgado, assim, a gente tá muito empolgado pra ver no que é que vai dar isso aí, porque é a história de um menino que quer fugir do sono e tem um outro personagem no quarto que não existe, né, como o Vivi falou, e eles usam os elementos ali que estão... Os brinquedos, então as coisas vão voar, eles vão sumir, vão ser engolidos por um guarda-roupa. Tem essas coisas assim Bem que é bacana. possível, né? Que é possível na luz negra, Na né? luz negra, né? Aí vão ter outras pessoas também, vão ter pessoas Que para massa. manipular os Manipulando, né? elementos, né? Mas só quem vai estar na luz clara somos nós. Eu vou ser o menino e o ator brincante, né? Como eu tava falando antes, me perguntou se é ator. Eu não me considero bem um ator, assim, mas né, estou nessa descoberta, né? E participo desses projetos como um descobridor mesmo, um brincante, né? Mas é um estudo muito interessante, assim, né, para corpo mesmo assim, né, como artista. É um estudo muito massa mesmo e para diversão como ser humano assim, né? Você tá a atuação é uma arte muito diferente da música, né? Acho que às vezes eu quero brincar esse negócio de teatro vocês são muito viajados, vocês vão com as conversas muito viajadas, né? Porque a música é uma coisa quadrada assim, ela não lhe permite muita. Mas Você não é também é dois. músico, né? Também sou. Não lhe permite muito. A gente devaneia, Muito viaja, experimente, né? tal, mas não é necessário. A música é uma matemática que por ela mesma diz e causa as sensações, né? Já o teatro é um planeta muito paralelo, assim, em comparação à música, que para mim, do meu ponto de vista, é uma coisa tão direta, apesar de causar diferentes sentimentos, sensações, A né? forma de fazer, né? A música tem sempre, né? E já o Então, teatro você pode o brincar teatro é uma coisa de você se descobrir continuamente, né? Você está sempre ali se descobrindo, se percebendo e percebendo ao outro, né? E percebendo a reação do público, assim, vendo o que funciona, o que não funciona. Eu acho muito legal mesmo, assim. Eu admiro muito vocês. Mas tem essa questão também de que, por exemplo, no Evaristo, porque eu estava mais como músico da peça também, né? É porque o que segura toda a música ali, quando é a hora de cantar, é porque quem canta. Eu eu faço alguma coisa aí, né? Eu canto também, mas aí a minha extensão é uma, né? Minha extensão vocal, e aí é massa porque ele compõe ali, né? Naquela extensão. E ele é o cantor, né? E aí, como se eu estivesse, né? Eu sou a atriz e ele é o músico em cena, e os dois fazem as duas coisas, né? E nesse espetáculo novo também vai ter isso, né? Vai ter, então são várias músicas e tem algumas que a gente canta também. Eu canto, né? Ele canta a maioria, eu acho, né? Não, acho que é quase 50-50, É. né? É quase meia-meia. E é isso. E aí a gente ensaia à noite e aí tá lá aquela luz negra e eu não consigo ler a partitura porque é tudo muito escuro. E ela brilha, mas não vai ser assim no dia. Enfim, aí a gente já tá ensaiando as canções mas a luz tá pouca com aquela lâmpada. E quem teve a ideia da luz negra? Como, na verdade? Como se deu a ideia? A gente alterou, assim, a princípio a gente ia fazer esse espetáculo sem luz negra e fazer com Uma uma banda banda ao tocando vivo. as músicas ao vivo, né? Mas durante a pandemia a gente teve essa coisa de, vamos... Muita gente, muita como vai gente, ser não sei o quê isso? e tal. E aí, eu não sei de onde surgiu essa coisa da luz negra, de onde veio esse insight Eu da acho luz que fui negra? eu, Vici. Não sei. Mas veio assim de pesquisa, de pegar. Diretora, né? Ou de pegar, assim, ideias, né? Aquele mood board, assim, né? Uhum. Ver como é que poderia ser. Eu disse, olha, eu acho que isso aqui seria legal. E aí a gente foi ver várias referências ali do Teatro Luz Negra de Praga. E aí, nossa, eu acho que podia ser por aqui. Eu acho que essa menina, ela podia vir saída daqui, ela poderia sumir para esse canto. O que que tu acha se a gente colocasse enfim, né? Spoilers, mas enfim, objetos e se isso voasse, e se ela, né? E essa era uma maneira de tu fazer isso, assim, de realmente ser sei lá, um mundo paralelo, né? De ser imaginário. Porque eu acho que essa luz negra, ela vem
trazer esse imaginário, Uhum. sabe? De não ser Esses efeitos realidade. especiais que o cinema faz. Da janela voar, da porta se mexer e ficar no ar, né? Tá mexendo ou não tá? O que que tá mexendo, né? Acho que foi uma ideia muito, muito massa, assim, acho muito pra bacana. trazer Temos que essa fazer ideia. sair do papel. Acho muito bacana. Vai A ser gente massa. ia montar esse final de ano, né? Mas a gente vai estar esperando mais um pouquinho aí. Aí provavelmente depois do carnaval a gente vai estar com isso pronto, né? É o mais provável agora nesse momento, né? A previsão era era para antes, mas, né, por questões várias, né? Burocracias também, É. né? O Funcultura, ele tem disso, né? Demora um pouco mais, tem todo esse Esse ano ele processo. está demorando um pouco mais do que todos os outros, né? Mas ele tem os seus processos que são necessários também, assim, Sim, né? claro. Né, para a implementação Fiscalização de e tudo prestação e de tal, conta, né? Mas sempre cai no perigo de cair nessas politicagens, né? Então, e nesses arroxos financeiros também, né? Que é o primeiro que se arrocha é deixar de repassar o recurso da cultura, que é um recurso tão importante, né? Porque é uma Sim. cadeia produtiva que vai para muito mais além de um artista só, né? Uma cadeia, Atinge né? outras pessoas, Uma né? cadeia Sempre. enorme. Isso. Uma cadeia Sempre enorme atinge mesmo, outras né? pessoas. E você vê um projeto que o Estado financia, um projeto de por R$ 100.000, um projeto. Se faz muita coisa com esse recurso, né? Se faz muita coisa, pagam muitas pessoas de diferentes processos da produção cultural, diferentes partes do projeto e tal. Quantas vezes vem um espetáculo só, uma banda, e abocanha esse recurso numa noite só, leva embora Numa na apresentação. apresentação, né? E a gente fica naquela reflexão, poxa, a gente pega um recurso desse e a gente tem que fazer das tripas corações com esse recurso, tem E que fazer fazer tanta 5, coisa, 6, tem que 7 pagar tantas apresentações, pessoas, né? tem que vai tantos dias, aí você pega, faz uma pressão de conta, espera vários meses para pagar de volta, você às vezes passa 2 anos com um projeto cultural e, né, e vem às vezes uma banda de nome e tal, abocanha aquele recurso de uma vez só. E é uma coisa pro nosso estado, né? Então tem que ser tratado, assim, às vezes com um pouco mais de carinho do que essa mesa Por mais que tenha esse reconhecimento, né, da banda chegou a um estágio que ela já tem um cachê naquele valor, né? Mas se você pensar nessa questão de você recebendo aquilo, precisa fazer tanto com aquele valor, né? Então, às vezes, fica defasado, né? Sim, Às vezes não, claro. fica defasado, né? Se antes o valor previa 5 apresentações e no ano seguinte o valor se mantém, mas você baixa a quantidade de apresentações, ainda assim o valor, né? Porque tudo subiu, aí vai defasar de qualquer jeito, né? Então é sempre delicado nessa parte De fato, de é bem valores. delicado. E essa reflexão sobre esses dois pontos de vista, né? Abocanhada nesse valor de uma apresentação só e a entrega de toda uma equipe, né? É. Porque para fazer isso existe um iluminador, vai Sim. ter música, tem o músico, tem o compositor que fez a música, tem a parte da atuação, vai ter os personagens lá, vai ter outras pessoas que vão Os estar fazendo elementos parte da cênicos. cena. E tem todo um processo, porque você tem 5 apresentações, tem transporte, é uma série de coisas. É. E aí, tipo, cabe uma reflexão assim, aí olhando superficialmente também, só no pensamento disso, né? Em uma noite só a pessoa leva isso, e o meu trabalho é 1 ano, 2, pra eu levar isso, e aí, só isso já causa uma reflexão, né? exatamente, um alvoroçozinho interno também. Eu queria voltar e fazer uma pergunta a vocês que tem relação com o filho de vocês, com os filhos, para saber se os filhos de vocês, eles de alguma forma, eles colaboram ou corroboram para a construção disso, assim, sabe? Tá vivendo com eles, tá tendo essa percepção deles, tá tendo, Uhum. porque isso tudo é novo para vocês também, né? Existe algum tipo de influência dos filhos de vocês na construção dessas coisas novas? A gente pode começar lá do início, assim, a vaca não tinha filhos. o, o, o- A Pra vaca rodar. não teve filhos até hoje. Na época da Não vaca, tínhamos nós filhos. não tínhamos filhos. E aí o CD nasceu dessa paternidade já. E aí o Evaristo, eu lembro que quando a gente montava o Evaristo, a gente ensaiou ele na garagem da casa da minha mãe.
E José era muito pequenininho, ele mamava ainda, eu acho. Mamava, né? Porque a gente fez a apresentação lá em Guabiruba. E aí a minha mãe ficava com eles dentro de casa por 1 hora. Era o tempo que, ó, vocês podem ensaiar, eu consigo ficar com eles aqui por 1 hora. Mais que isso, eles vão querer ir lá com vocês e aí eu não vou conseguir segurar mais não, tá bom? E aí a gente corria para a garagem, montava todo o cenário, tirava tudo, ensaiava, cantava, fazia as coisas. E aí era isso, assim, depois de 1 hora, ela abria a porta e deixava eles irem para lá. E aí quando eles chegavam, eles ficavam pegando as coisas e mexendo as coisas. E a gente, às vezes, tentava fazer o ensaio e a gente meio que via se funcionava, se não funcionava. E Pedro já era um pouco mais velho, aí ele já se comunicava com a gente e tal também. Eles comunicavam, ele decorou a peça. Ah, Né? sim. Isso é muito interessante, porque quando a gente foi apresentar, e no decorrer do texto, quando eu falava, eu dava uma pausa. Mas não era uma pausa porque esquecia, era uma pausa intencional. E aí ele, mamãe, agora é aquela parte que o Evaristo chega em casa e a toca tá ocupada. E eu fazia uma pergunta, adivinha o que ele encontrou? Coisas que sempre quis e coisas que nem sonhei. Ele respondia as falas da peça, né? E isso era muito massa, assim. E eles estavam bem dentro do processo, né? E o Pra Não Dormir também influenciou por conta da pesquisa que você fez, né? Pra não dormir, que esse último espetáculo é muito sobre eles dois, assim, né? Não dormirem, assim, né? Eu digo até que é um espetáculo a tempo, assim, porque ele vai durar 1 hora, que é o tempo que a criança fica perreando ali, perreando a mãe pra pegar no sono, né? Duelando, né? Duelando. Duelando Vai com o seu dormir, próprio já sono. vou. Não, já fui. Mas parte muito dessa experiência deles mesmo, de não quererem dormir, de inventarem, de lembrarem de tudo na hora que vai dormir. O Evaristo passou pelo crivo deles, assim, de alguma forma, né? José era um bebê, mas Pedro já tinha 3 para 4 anos, 3 anos. Então, de alguma forma, passou pelo crivo dele, assim, de tanto a coisa da literatura, de contar a história para eles, a vaca também contava para eles. Então, tem muita influência, assim, das crianças, né? Em tudo que é feito hoje, até o que eu faço de autoral, de música autoral para adultos, de alguma forma tem a influência deles, porque eles estão ali, estão ouvindo e tal. Aí, às vezes tem um palavrão. Aí vai ficar esse palavrão aí, painho. Vai falar Eu digo, isso. meu filho, um palavrãozinho. Aí eu vou explicando, né? Mas então tem muito assim a expectativa deles, né? E agora que eles estão grandes também, né? Porque agora eles têm a opinião deles, os gostos deles, né? Então, assim, eu preciso também nessa parte de criação tentar alcançá-los, atingi-los. É uma meta assim dentro do meu processo, né, de criação. Mas eles têm os gostos paralelos deles, assim, né, que já fugiram de tudo que a gente trouxe, né. Mas tem tudo isso como uma grande base, assim, sabe? De conhecimento, de cultural mesmo, conhecimento estético. Eu já vi algumas vezes ele vendo uma pessoa cantar mal. Aí ele ensinou uma apresentação, a moça apresentou mal lá a parte dela, e meu filho olhou para mim, ele faz uns 3 anos já, né? Ele olhou para mim e disse, tá certo isso que ela tá fazendo? Eu Ou digo, então, calma, menino, tá certo, tá bom, fica quieta. depois de conversa. Depois pai fala em casa. Ou então, a gente, lembrei agora também da gente estar assistindo uma peça, e aí ele, né, como é que ele ia julgar, né, se era bom ou não era? Aí ele olhou pra mim assim, mamãe, tu tá gostando disso? De perguntar se eu tava gostando, porque talvez se eu gostasse, era isso O mesmo. problema era dele, né? Era ele que não tava entendendo, mas foi uma pergunta assim muito, mamãe, você tá gostando disso? E aí, a peça rolando. Então, depois a gente conversa, e aí. Porque também tem isso, assim, da gente levar eles para ver o que a gente super gosta, não necessariamente eles vão gostar, e levar em outras coisas para ver como eles recebem, né, assim, também. Como eles reagem ao que a gente leva, né? Então, eles estão muito acostumados com esse mundo, assim, né? De ver espetáculo e tal. Essa educação que eles também têm é diferenciada, né? Que essa coisa da antroposofia, da pedagogia Waldorf, assim, né? Então,
é uma oportunidade, assim, para todo, acho que todo mundo, a gente devia mudar o nosso sistema de educação, é muito ruim, né? Todo mundo sabe disso. E a gente teve o bichinho, né? Teve a oportunidade, assim, de conhecer essa pedagogia antes de colocar eles na escola e tal, né? E é muito legal mesmo, né? Porque é muito voltado para essa coisa da arte, né? Do fazer artístico, da contemplação, das manualidades, né? Então as crianças, elas fazem tricô, crochê, fazem bonecos, fazem o que é que elas fazem? Fazem muitas coisas que eu não fazia ideia, nem que né, a pessoa podia fazer tantas coisas, né? Manuais assim, né? E isso é muito legal, assim, pro desenvolvimento motor, para essa coisa de ver o mundo com outros olhos mesmo, assim, né? Do que da forma que a gente trata a escola. A gente trata a escola como uma prisão, assim. Uma escola é muito parecido com um hospital, que é muito parecido com um presídio, né? E a gente veio desses lugares. Vocês estavam falando antes de novela e tal, né? De assistir novela, de assistir filme, né, de sessão da tarde, mas as pessoas têm um certo preconceito com isso, né? Mas a geração da gente, ela foi criada com isso, né? Às vezes eu brinco, não presta novela, não sei o quê, mas a geração da gente, o rico e o pobre, eles tiveram isso aí na mamadeira, assim, muito, né? Essa geração foi muito TV Globo na veia, assim, durante muitos anos, né? Então, é um formato de mundo que a gente precisa, de alguma forma, expandir, né? A educação é uma oportunidade, então a gente sente isso. Quantas crianças que têm essa oportunidade de viver uma educação diferenciada, como elas são diferenciadas? Não só os meus filhos, né? Mas todo esse grupo deles, assim, esses contemporâneos deles, é uma falta de pressão. A pressão que a gente foi obrigado a ter, assim, a gente teve essa pressão, eles não têm, assim. Isso faz o ser humano fluir de uma forma mais leve, natural. Acho que todo mundo deveria ter uma oportunidade de ter uma educação melhor, assim, E né? quando você fala em diferenciada, não é diferenciada para melhor, né? É diferenciada no sentido de ter umas oportunidades, né? Por conta de uma pedagogia ou de uma educação, né? Que não é que se tornam melhores ou piores, né? É de experiência mesmo, de oportunidade, né? E essa questão, voltando ali da novela, e também é uma coisa de cidade pequena mesmo, de interior, né? Porque lá na época que todo mundo bebia isso, mas quando a cidade não tem teatro, não tem Aham. incentivo, é o que você acessa, né? Agora tem essa TV aberta, tem Netflix para, né, para todo mundo, e você tem outro tipo de série, outro tipo de conteúdo, mas, Isso. né? Mas nem sempre você acessa o que vai te fazer bem, né? É Enfim. porque são feitos, apesar de estar tudo aberto, existem grades, né? Existem níveis de aprisionamento e as pessoas ficam presas naturalmente, né? A gente vive aqui à beira de uma região metropolitana que existem grandes guetos, né? Assim, grandes guetos mesmo assim. Vê que o bairro do Curado tem mais de 40 mil pessoas. Então, assim, e é um gueto, né? É um gueto, por mais que você tenha acesso livre a várias coisas, a educação que é oferecida nas escolas públicas não satisfaz, não alimenta o âmago do ser humano, né? Não vai ser o suficiente para tirar ele desse gueto. Não que ele precise sair do gueto, né? Ele precisa sair do gueto que ele está preso, né? Expandir, Ele né? precisa expandir. Então a educação que é oferecida, infelizmente, não liberta, né? A educação ainda é voltada para questões básicas de como se realmente fosse ali a prisão, né? A prisão, o hospital, esse formato, né? É muito comportamental, né? O conteudista, né? É a importância de Paulo Freire aí, né? Pra manter você ali, deixar você É, ali, você continuar ali. Eu tô entendendo toda essa reflexão de vocês. né? Sim, sim. E É é bem, isso, sim. é bem forte. Tem. Vai. Eu queria puxar uma coisa que eu sei que hoje em dia vocês vivem de arte, né? Como é que foi esse processo, assim? Foi difícil e assim ainda é complexo. Foi difícil porque eu trabalhava como empregado e tal, né? E aí eu fui
tendo que me livrar desses vínculos aos poucos, né? E era concurso. Então, E era assim, isso causa um grande estranhamento às pessoas, né? A família e tudo e tal, né? Mas causa um grande estranhamento também a pessoa que quer, quer produzir, quer criar e ser obrigado a contribuir com outras coisas, assim, né? Que são muito valorosas, assim, né? Era muito massa da aula, mas eu já dei aula suficiente, assim, né? Foi, eu curti um tempo e tal, mas paralelamente, produzia, né? Produzia e tal, e ficava em déficit com isso, né? Então foi um processo, assim, para cortar esses vínculos. Fui cortando aos poucos, parei primeiro com as aulas, depois fiquei com um grupo de coral, que eu era maestro de corais. Já mais fiz de um. muitas Que coisas. bacana. Mais de um. É, E a Professor Vivi, particular. e a Vivi, quando os meninos nasceram, ela parou de trabalhar fora. Trabalhava dobrado em casa, né? Era. Mas é que quando eu engravidei a primeira vez, eu enjoei muito, muito, muito. Eu vomitei 9 meses. E aí eu não conseguia trabalhar. E eu ia de ônibus, aí eu sei que no trajeto já, terrivelmente, eh, já passava mal e foi assim, até o final, até nascer. Aí quando nasceu, eu ainda voltei, dei aula de inglês com ele, porque eu trazia ele para mamar, e aí, No pô, intervalo. Intervalo da nos aula. intervalos e tal. E aí quando o José, aí fiquei dando aula de inglês quando o José nascer, não, um pouco antes de José nascer, aí eu consegui parar com o inglês. Mas aí depois que ele nasceu, aí voltei pro palco, vamos dizer assim, né? Então é um processo de muita autoafirmação, assim, né? Nessa sociedade que a gente vive, preconceituosa, muito preconceituosa. O preconceito já parte desde o seio da família da gente, por mais que meu pai, né, tenha sido artista, mas também sofreu preconceito. E às vezes o preconceito, você não precisa demonstrar o preconceito, não precisa falar, né? O preconceito tá no olhar, tá naquela reprovação, né? Você sabe que sente, né? Das pessoas próximas, assim. Então é complexo, assim, uma autoafirmação desse tamanho, assim, né? Então a gente começou a trabalhar mais com projetos, só que depender de projetos também não é legal. Aí a gente vende os espetáculos, né? Circula com os espetáculos, vende e tal. Mas como a gente não tem uma arte extremamente comercial, né? Então a gente também sofre um pouquinho aí de estar conseguindo Da vazão, dar né? vazão a todas essas propostas, né? Diferentes. Uma é contação, outra é teatro, outra é um show de música infantil e tal. É, e essa coisa de mídia, né? Porque a gente necessita de uma mídia e a gente termina como um coletivo, como um grupo independente, fazendo todas as coisas, fazendo a venda, fazendo a mídia. Então a gente deixa. A gente tenta não deixar a desejar na arte, né? A gente tenta fazer o máximo de esforço possível para não deixar a desejar. Mas a gente termina deixando a desejar, né, em alguns pontos, né? Que são muito específicos, de venda, né, de difusão e tal. É, a gente sabe que precisa melhorar, né? Mas a gente sabe também que precisa de mais pessoal, né? Então é um buraco assim, um buraco sem fundo. Paralelamente a isso, a gente vai produzindo os conteúdos, fazendo as coisas da gente, né? E vivendo mês a mês com recursos que dá, né? Que vem atrasados, né? Essa coisa também da falta, tem uma certa falta de respeito com a classe cultural, que as pessoas te pagam muito depois de que tu, Do do que tu combinado, do faz a acertado, apresentação, né? sim. Então existe, por exemplo, no Recife uma lei que é para pagar metade antes, mas essa lei nunca foi praticada, né? Isso a nível municipal aqui em Recife. A gente tá aqui em Paudalho, né? Acostumado. Mas é complexo, assim. É complexo você esperar e não ter A data a data certa, né? certa para receber, né? Também é complexo. Porque às vezes o próprio edital diz que você vai receber em 30 dias, mas não é bem assim, né? Porque e aí você fica naquela, você liga e pede, aí você pede uma vez, pede 2 vezes, mas eles são teus Contratante, né? contratantes. Então você vai pisando em ovos, em como que você vai pedir, né? Você não vai chegar lá batendo o pé na porta dizendo, olha, meu cachê está atrasado há 4, 5 meses, quando é que vai ser o pagamento, né?
Porque você quer ser contratado novamente e você Sim. não quer ser excluído, né? Então, a gente também, quando vai cobrar, a gente tem esse cuidado, né? E talvez até devesse, às vezes, bater o pé na porta, né? Mas a gente É, nunca não chegou a fazer eu isso. deixo até a reflexão assim, talvez, eu vejo que muitas pessoas têm esse cuidado, né? Eu acho que talvez por todos terem esse cuidado e esse medo de perder essa Contratação. oportunidade, essa contratação, que acaba sendo assim. Porque acho que Exato. se todo mundo batesse a porta, daqui a Né? pouco não tinha. Se a gente vê os novos editais, eles estão chegando pagando antes. Você recebe o recurso e depois faz a ação com Sim. toda a responsabilidade judicial dentro do edital que você assina contrato. Aqui é a mesma coisa, a gente também Uhum, assina um contrato. Por que uhum. esse dinheiro só vem bastante tempo depois? Imagino vocês como artistas independentes que sobrevivem da arte, E esse pais, né? De atraso, duas filhas. exatamente, esse atraso ele impacta com É. certeza em conta para pagar, em uma série de outras coisas que Na qualidade mental do artista, né? É. também é o Porque, pior ainda, né? porque E o assim. preconceito às vezes vem também disso, né? Porque além dessa questão de que você fala assim, o preconceito para com o artista, né? Você é artista, mas você trabalha com o quê? Você trabalha onde? Aí se você não tem um lugar fixo para trabalhar, já é difícil. Quem te Sim, paga? E como é que você vai dizer quem é que te paga? E quando paga? Aí você, olha, eu tô para receber mês que vem. E se você não recebe? Aí você vai também deixar de cumprir com alguém, né? Então, é isso tudo que também gera um pouco isso, né? Esse preconceito também acho que está um pouco ligado a ligar, isso, né? sim. Gera Não estamos ansiedade falando na. em caloteiro, não estamos dizendo que, Tô em forma entendendo. alguma, dizendo Sim, sim. né, que artista é caloteiro, mas que tem essa questão de eu trabalho agora, mas não sabe quando vai ganhar, contratar, aí pronto, aí você, enquanto músico, você vai ser contratado, mas você tem toda uma banda que também vai receber cachê, que vai depender daquele pagamento, né? Então você chamou as pessoas para tocar com você e que seria para receber dali a 30 dias e às vezes não vem dali a 30 dias, né? Vai Você é o ser responsável, né? você é o Exatamente. responsável de repassar. Muitas vezes eu já adiantei a cachê, assim, muitas vezes, meu. Se eu tinha dinheiro, eu sempre adiantava a cachê. Mas se eu não tenho dinheiro, eu vou adiantar como, né? Não adianto cachê de É, ninguém. sim. Aí vi o pessoal ligando. Eu digo, bicho, ó, passei a nota, mandei o negócio, fiz toda aquela burocracia Mandei imensa, todas mandei as tudo. De vez em quando certidões tô que a gente ligando tava pros caras, mas falando. Não infelizmente saiu ainda. tem que esperar, né? E isso é E constrangedor, são sim. vários Imagino. cadastros que você tem que ter. Além das certidões, são certidões para se inscrever em vários cadastros, assim, né? Isso em âmbito estadual, né? Não, o nível de conhecimento que é uma coisa de louco, assim. Você tem que conhecer senha do ECAC, coisa da Receita Muita. Federal, e Cadefol, é uma coisa não só Isso sei é o maluca, né? quê. difícil, como é por isso que a gente tem muitas culturas desaparecendo, né? É. Porque são Tem que mestres, ter um pessoas que não produtor. têm conhecimento e às É. vezes o produtor, se pega um produtor que não tem essa paixão pela arte, ele vai estar focado no dinheiro, aí Exato. ele E aí faz a ele vai fazer e pode desviar exatamente. alguma coisa, ou Ou não, vai, né? pode, vamos Vamos supor que fazer ele mal. desvie, deixe muito mais É, grana pra ele do que pro artista, então, tipo, sabe? nesse sentido, Sim, né? O sim, percentual mais alto, às sim. vezes, é até para produção do que para própria arte. E aí você fica, como é que a gente alimenta, como é que a gente mantém sobrevivido isso, né? Vivo isso. O Po- Po- Tokiwa. Kiwa. Poquiwa, agora, ó, depois de um tempo, quase que eu esqueço. O Poquiwa falou um ponto pra mim que eu nunca tinha refletido sobre isso. Ele falou pouco, eu queria que ele falasse um pouco mais, se ele quiser, que é sobre o mental, né? Que realmente como isso impacta, porque, tipo, eu nunca passei por isso, sabe? Teve duas pessoas que já vieram aqui, um deles foi o Ronaldo. Teve três, na verdade. O Ronaldo passou por aqui, o Denis Oliveira passou por aqui e um dos mais recentes entre esses três, acho que foi o Carlinhos Melo, que passou por aqui também. E ambos falam que é bem sofrido isso e que Carlinhos Melo deixou uma frase aqui pra mim, foi tipo, tu precisa passar por isso pra entender como é, porque eu sou bem otimista com as coisas, sabe? Eu sou muito otimista com as coisas. E ficava perguntando, não, mas não foi nenhuma falha ali. Ele, não, cara, tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. Eles que atrasam mesmo. Eu, poxa, que mal. E aí eu fico pensando na mente dessas pessoas passando por essas coisas. Como é que ele fica no mental disso? Como é que essas pessoas, como é que isso impacta o mental? Eu acho, sinceramente, que o, a nossa geração perdeu muitos artistas por conta dessa problemática, assim. É, porque, sim, afeta mentalmente, né? Todo mundo precisa
precisa de recurso, né? Todo mundo tem suas responsabilidades quando pagar. E reconhecimento Família, vem em forma de reconhecimento. recurso, né? De fato. Exatamente. De fato. Também. Então, eu acho que pensando assim, pela música, a música brasileira, é uma reflexão assim, né? A gente tem uma música que veio de uma geração que produziu um conteúdo de qualidade, uma música muito respeitada, assim, né? Mundialmente, por nós mesmos, assim, criadores e tal. E que eu pensava que ia surgir dali, ia brotar dali uma música muito maior do que a gente tem hoje, né? A gente. Eu sinto a gente, o Brasil, no chinelo, musicalmente, assim, hoje em dia. E às vezes eu trago essa reflexão que, será que a gente tá fazendo bem para os nossos artistas, né? Tem alguns músicos que eu conheço que aí vão se aventurar em outras áreas porque simplesmente desistem, deixam para lá. Um vai virar Uber, outro vai não sei o quê, né? Mas não é por falta de paixão pela música, é um nível de esgotamento que aquele profissional não teve o seu reconhecimento. Tirando por mim mesmo, eu não tive um reconhecimento, ainda não tive um reconhecimento pela minha obra musical. E isso realmente esgota mentalmente e intelectualmente também, né? Porque você não tem para que produzir isso, né? Se ninguém está te ouvindo, né? Você vai produzir para quê? Eu hoje produzo muito sobre as minhas próprias demandas, né? Então, eu crio a minha demanda e eu produzo a partir da minha demanda. Mas já houve uma época que eu produzia a partir do nada e para mim aquilo era extasiante, assim, né? Eu tocava uma canção e tal, de uma coisa nova e eu ficava repetindo aquilo porque era muito bom você produzir sem Compor, né? alguém estar cobrando você. Você precisa da música, você precisa da peça de teatro pronta para pro edital, precisa da peça de teatro para estrear, precisa do texto, precisa não sei o quê. A arte não é que você precisa, né? Você tem que vir de você e tem que. E isso é uma coisa que é muito fácil de matar, né? Matar isso na pessoa. A própria sociedade esgota isso na pessoa, mata isso na pessoa e a pessoa deixa isso morrer, né? Fora que, de uma forma geral, o artista ele já tem algum nível de carência emocional que ele usa a própria arte para, né, para botar isso para fora e tal, né? E esses muros que são construídos, eles terminam por realmente danificar a estrutura cerebral da pessoa, né? Emocional. É emocional ansiedade. Ansiedade é uma coisa muito, muito séria, né? E a gente, hoje em dia, a gente está um pouco mais aberto para essas doenças mentais, mas isso mesmo, um tempo atrás, era taxado de forma, de forma completamente equivocada, né? A gente, né, doido, não sei o quê, né? Ou fraqueza, né? Fraqueza, preguiça, e aí hoje o Desculpa. TDAH, hoje tá, né, tá todo mundo começando a falar nisso com mais propriedade científica, assim, né? Porque é uma questão de ciência, como você machuca o joelho, você também tá com a cabeça machucada. E isso tem um motivo e isso pode ser resolvido, né? E eu sinto que na arte, infelizmente, parece que essa resolução anda muito distante, assim, porque você criar conteúdo, você produzir arte é uma coisa também do seu ego, porque é uma coisa inútil, né? E é consenso que é inútil, né? Porque se não é inútil, não é arte, toda essa coisa filosófica e acadêmica. A arte ela é para ser inútil, né? Ela toca as pessoas e tal, ela registra o mundo, mas as pessoas se olham como um cara que faz uma coisa inútil, né? Boa parte das pessoas, né? E isso vai mexendo com o ego do cidadão, né? Da cidadã, da pessoa. Isso mexe muito com o ego, né? E as pessoas se põem em lugares que realmente são de abandono do seu próprio potencial, né? Aí isso eu volto àquela reflexão de como a gente tem uma arte e principalmente uma música muito aquém do que ela merecia por todo o registro, né? Um Hermeto,
Egberto, a gente veio numa geração dessa, né, assim, né? E hoje a gente não tem pessoas, essas pessoas estão muito idosas, né? Essas pessoas estão muito idosas, a galera da MPB, assim, e não surgiu uma geração para substituí-los, né? Isso leva a gente a uma esperança de que as coisas melhorem, mas me causa também uma expectativa muito triste, assim, de que país, né, que nível de país em relação à arte a gente vai entregar para essa próxima geração, né? Já que boa parte da nossa geração foi esmagada, né, por conta de todo esse processo de mídia, de mudança e alteração de todo esse sistema, assim, de De como é consumido algorítmico. a arte, de algoritmo, de Instagram, de mudança, né, dessa coisa da internet, dessa coisa do corpo, né, que de certa forma é importante assim essa libertação, esse empoderamento da mulher é muito massa, é muito importante. Mas quando a gente tem um artista como a Anitta, por exemplo, né, como o Pablo, que chegam a um nível que eles podiam trazer, botar uma vírgula dentro de um parênteses dentro de suas carreiras, trazendo algo diferente do que eles já fizeram até então, que levaram eles até a esse patamar que eles já estão, né? Mas aí você vê que vira uma coisa de mercado, que jamais eles vão fazer algo diferente, porque existem muitas pessoas sobrevivendo daquilo ali, existem muitos interesses por trás daquilo ali, existe uma grande mídia por trás desses interesses, né? Existe uma massa, uma manada de pessoas que só enxergam aquilo, né? E vão seguindo naquela direção. E eu acho que grandes artistas que chegam a esses patamares, eles têm um certo nível de responsabilidade também, que eles não assumem, né? Você vê os médicos, eles têm o seu, né, seu tipo de organização, os engenheiros têm o tipo de organização. E os artistas não, os artistas simplesmente eles chegam a alguns poucos, né, a esse nível tão sonhado e parece que a partir dali, né, esquecem a trajetória, o que passaram, porque não existe órgão do Músico Brasil, né? É uma piada esse órgão, essa instituição já morreu há muito tempo, né? E ela nunca buscou igualar a todos, nunca buscou por políticas a nossa própria forma de arrecadação de ECAD é uma forma falida, assim, né? Tem gente que vai se inscrever em arrecadadoras fora do país porque aqui não funciona direito, né? Então é muito complexo, né? A gente teve casos de ansiedade, assim, né? Eu já tive um pouco de ansiedade, a Vivi teve mais ansiedade por conta de questões mesmo de projeto financeiro e de prazo de entrega e tal, né? Então a gente termina abarcando o serviço que é de 30 pessoas, o artista independente termina abarcando todos esses serviços, essas frentes. Todo mundo acha bonitinho, né? Quando eu estava na faculdade, ele é artista, mas ele é mais que artista, porque ele produz, não sei o que, ele faz a sua produção, ele é independente, ele faz sua divulgação. E aí aquilo primeiro, né? Primeiro infla o ego da pessoa, mas depois você vê que é um entrave muito grande, assim, né? Porque não tem como você dar conta de fazer todas essas coisas. É impossível, né? Não tem ser humano. É o grande MEI, né? Que faz seu horário, que faz seu trabalho, que faz sua rotina, que pode, às vezes pode ganhar um pouquinho mais porque estende o horário, mas que depois não tem mais horário, né? Que precisa responder a todo mundo, que tem que ser o recepcionista, a pessoa que produz, que divulga, que cobra o financeiro e, enfim. Então, acho que também foi isso, assim, que se vendeu muito, seja um artista independente, e aí vieram as MEIs, aí você só paga o imposto tal, que se você deixar de pagar, suas certidões também não vão sair depois quando pedirem, né? Então, é um monte de coisa para você manter em dia, que se alguma coisa atrasa, aquilo também vai ficar para trás, né? Então, eu acho que tem muita coisa envolvida ali. E essa questão, e muitos editais, assim, eles são abusivos, sabe? Assim, pensando em prazo, pensando em
Burocracia, pensando em... Aí, às vezes, também não são só os editais, mas são as pessoas que ocupam cargos dentro dos editais, uma pessoa que vai te receber, que já fala com você em tom de ameaça, aquilo tudo. É tipo, se você não fizer isso, é passível de devolução, mas às vezes você já fez exatamente o que a pessoa estava dizendo. Mas é uma frase que te coloca para trás, que te coloca sempre como medo, que te coloca meio que duvidando do que o que você está apresentando tá bom, né? E às vezes você mesmo faz sabendo que o valor não vai cumprir, não vai suprir tudo o que você quer fazer. Por mais que você tenha cuidado de não colocar muitas coisas para além do que você consegue naquele edital, né? Então, você tem lá um valor de 10 mil, você vai colocar realmente um serviço que dê para fazer por aquele valor. Mas ainda assim, a burocracia e todas as outras coisas, antigamente, tinha que ser tudo impresso e tudo assinado e tudo de uma forma. Ok, é uma metodologia que se criou para que se padronizasse, né? Mas faz um terror na pessoa, né? Causa algo desnecessário às vezes, né? Que tem editais e prefeituras que às vezes na recepção eles já te olhavam como se você estivesse devendo milhões de documentos, não é? Então, e aí quando você é bem recebida, não tá certo isso, é para mim mesmo esse bom atendimento, né? E isso tudo mexe muito, assim. Todo aquele glamour, né, do camarim, da não sei o quê, não é em todo lugar que você vai ter, Sim. né? Então É importante, eu acho que é importante essa fala, porque às vezes a gente não pensa nem por essa perspectiva, né? De que isso afeta o nosso mental, afeta a forma que a gente lida com as coisas, que a gente, quando eu falo com as coisas culturais mesmo, das artes, eu não tinha pensado por essa perspectiva. Quando ele falou, isso já me expandiu para outro mexe, lugar. sim. E até a gente, né, que se importa com isso, às vezes deixa um negócio, uma situação dessa passar. De achar que uma coisa de um edital, de um atendimento dessa forma, de uma burocracia demais, que não deveria ser, porque não é burocracia, né? Se tá a data lá e cumprir os prazos, por que na data não chegou o recurso, por Sim. exemplo? Não é burocracia, é uma falta de respeito mesmo. Então E isso mexe, eu acho. essa questão assim também de esse mexer também é com prazo de inscrição também. Aí às vezes o sistema não roda direito, muita gente fazendo acesso no mesmo momento, e aí assim espera-se até o último minuto para anunciar que vai prorrogar. Sabe? Essa questão assim, aí você tá naquela tensão de tem 2 horas para entregar ou tem um dia para entregar, e aí já se sabe que vai prorrogar, então às vezes se deixa ao último minuto, até ao último segundo para então lançar essa notícia de prorrogação. Então isso são tudo coisas que vão somando, né? E para chegar a um estado de ansiedade ou qualquer outra coisa assim, não é um episódio. É uma coisa somada com outra experiência aqui, Sim. né, com uma fala atravessada lá, com uma cara feia, enfim. E é isso tudo que faz a gente ficar assim. E não Imagina. desistir, né? E Sim. essa questão da música também, e é muita gente que desiste no meio do caminho. É muita gente que desiste no meio do caminho, assim, sabe? Às vezes, sei lá, não vamos valorar aqui, mas às vezes é uma pessoa super talentosa, mas que tá precisando ganhar mais, que tá agora que tá com filho, e aí vai cuidar desse filho, vai parar de fazer arte, porque precisa um outro trabalho que tenha uma estabilidade, né? É muito difícil ter estabilidade na arte. Assim, a não ser que você realmente já chegou em algum nível, né? Algum patamar, algum reconhecimento. Que todo ano vão te chamar no carnaval, todo ano vão te chamar no Pelos 100 mil, né? pelos 100 mil, porque aí você já está reconhecido, porque às vezes esse valor é de reconhecimento, mas também às vezes pode ser só uma nota que você conseguiu em alguma prefeitura que você hoje já comprova seu cachê estar mais alto. Porque se você não consegue comprovar que o seu cachê é mais alto, você vai se submeter aos 3,5, tendo 10 integrantes na banda ou sendo uma dupla, né? Então é isso, assim, tem um valor mínimo. E agora, se você consegue comprovar um cachê de 30 mil, 40 mil, você já pode se inscrever por 40 mil, sabe? Pela mesma quantidade de músicos. Então é isso também, assim, né? Que tá em jogo.
São muitas coisas São em muitas jogo, coisas né? em jogo, né? Muitas coisas mesmo. Inclusive a própria arte, né? Inclusive e principalmente a própria arte, porque isso deprecia a arte, né? Isso deprecia. Você não tem um artista com o juiz em dia, logo você não tem uma arte com o juiz em dia. Não tem. Mas que a arte não é para ter juiz em dia, né? Mas assim, o artista é um ser humano, um trabalhador, como todo outro, ele, em algum momento da história desse país, ele precisa ser tratado dessa forma, como um trabalhador, uma pessoa que faz seu trabalho, tem a sensibilidade de, graças a Deus, de fazer arte. Que nem todo mundo tem essa sensibilidade de dedicar a sua vida, voltar para fazer arte. Todo mundo deveria ter a oportunidade de lidar com a arte de forma mais presente na sua vida, né? Que é o que é uma boa educação pode fazer por todo mundo, mas nem todo mundo tem a sensibilidade de ser, de ter isso como seu próprio ofício, né? Sim. Então, é isso, é um trabalhador, como o cara que é médico, que precisa ter aquele recurso ali para viver mensalmente, como professor, como todo mundo, né? Não é um bicho de outro planeta que um bicho grilo que resolveu, que não sei o quê. Não é aquele desenho do pica-pau, né? Que o cara vai com um violãozinho e. É outra coisa, assim, né? Então, o país, nosso país precisa ter esse respeito, né? Tem que construir esse respeito, né? Pelos artistas, pelo seu artista, né? E é quem escreve a história do que acontece contemporaneamente, é o artista que escreveu a história do que tudo que aconteceu no passado, né? A gente traz referências de arte, né? A gente não traz referências de outros lugares, né? A gente traz referências daí. O sentimento, esse sentimento a gente traz, vem da arte, né? Esse sentimento de pertencimento, de ser de algum lugar, né? De ter vivido aquilo naquele momento ou em gerações anteriores, né? A arte faz com que a gente reviva, né? Então é uma coisa muito importante, de grande valor, né? Então, mas a nossa nação ela precisa começar a dar esse valor, né? Construir essas políticas de valorização. E para que também, assim, a gente, os nossos filhos, ou enfim, quando eles disserem o que eles querem ser e responderem que querem ser atores, atrizes, cantores, artistas plásticos, enfim, a gente possa apoiar, né? Porque não é toda a família que também recebe isso bem devido a essa incerteza, né? É uma coisa muito incerta. E a gente até brincava, né, de que, ai, tomara que as crianças não queiram mais tarde dizer que querem ser advogados, né? De dizer, nossa, porque eu não estou criando um filho para ser advogado. Mas massa, se eles quiserem ser, eles vão poder ser. Mas, enfim, né? Porque Sim. advogados vão Depende para quem dizer eles vão trabalhar, né? que assim, estão dando estudo, enfim, para que eles sejam médicos futuramente, para que sejam advogados, para que sejam. Mas senhora, é uma brincadeira que eu faço. Era uma brincadeira, mas enfim. Eu não tô pagando escola para tu ser advogado, rapaz. Ou médico ou qualquer outra coisa, né? Porque era o que a gente ouve, né, consensualmente, né? Investir em tu para ser artista, você dizer, né? O único que eu queria que fosse artista era pra tocar na banda do exército. Porque tem que fazer um concurso pro exército. Que aí tu Depois você pode tocar na banda, vai tocar no saxofone. Eu lá gosto de saxofone. Aí pode tocar na banda do exército, né? Poxa. E se torna o sonho de muita gente, né? Pra conseguir ter uma sobrevivência no meio musical com essa garantia, né? De Com que a todo garantia. mês vai chegar o seu dinheiro Com a ali. garantia, Exatamente. E tem algo que a gente deixou de falar de vocês hoje aqui, que vocês gostariam de falar, de deixar como fala? Acho que não, né? Acho que a gente falou A gente bastante, falou um né? monte, né? Um bocado, né? Mas convidar as pessoas a... Se alguém quiser curtir nossas redes, porque a gente não é curtir as assim os redes, mais popstar de rede social e também não somos muito, criadores de conteúdo, mas enfim, a Sim. gente tenta. Então a gente tem as nossas redes pessoais, né? Mas principalmente a do Cutia Coletivo, né? Que é a rede que a gente tem no Instagram e o canal do YouTube. Né? Então lá a gente tem o audiolivro da Vaca Minuciosa, a gente tem o Evarista Cutia em audiolivro também. A gente tem disponibilizado Tem aquela tudo, né? contação da vaca.
Contação da Vaca. Que foi numa tem um peça de audiobook. Tem Não. tudo lá. Né? Tem o audiobook da Vaca, tem o audiobook de Evaristo, tem a peça tem alguns fragmentos da peça de teatro, porque a gente gravou o espetáculo Evaristo da Cutia e fez uma temporada virtual. E aí, durante a temporada, aí o espetáculo ficou na íntegra, na rede, né? Agora a gente tem, ela só consegue ver quem tem o link, né? Sim. Então não está aberto. Mas tem trechos do espetáculo de Evaristo da Cutia. Tem o show na íntegra, né? Tem os CDs, tem todos os CDs disponíveis também na internet. E tem o show, porque o Só Pra Rodar, também disponível lá, né? Que é o Isso show no da mesmo banda. canal do YouTube. Tudo do Cutia Cutia Coletivo. Vocês têm no Spotify também? No Spotify eu tenho só esse esse disco aqui. A gente tá pra colocar A gente tá pra colocar. os infantis. Tô esperando os processos, né? Os processos. Esperando, não sei o que eu tô esperando nada, né? Mas a gente fica nessas enrolações mentais. Assim, se né? alguém quiser colocar pra gente, Vitória. A gente fica nessas enrolações mentais e ótimo. deixa de fazer muitas coisas. Isso é um grande Sim. problema da gente, assim, né? Eu não tenho, assim, apesar que a minha geração é uma geração de transição, assim, essa coisa de virtual e tal, né? Então muitas pessoas se envolvem com. Inclusive eu me envolvo também, né? Porque eu gravo em casa CD, eu edito vídeo, faço N mil coisas, né? Mas nessa coisa. Edita vídeo, né? Nessa coisa. Edita vídeo agora. Muita coisa. Nessa coisa interpessoal do digital, eu não sou tão, assim. Nunca fomos, né? Tão, assim, íntimos, né? Então a gente sempre teve muita dificuldade em fazer coisas simples, né? Coisas simples. E isso termina. A gente sabe que isso atrapalha, Sim. né? Atrapalha muito, né? O trabalho da gente, mas nos momentos que eu não fiz isso é que eu tinha outras prioridades, né? Eu tenho outras prioridades, né? Minha prioridade é resolver os pepinos que eu tenho do dia, né? Tem um pepino, o cara do projeto me ligando, não sei o quê, eu tenho que resolver aquilo. Tem um pepino, o menino tá doente na escola, eu Tem que pegar, vou levar. pegar. Tem dentista. Fazer compra, tem dentista, é uma vida comum, igual a todo mundo, vida, né? Tem filho, tem as demandas de filho, demanda de escola. Pegar certidão, não sei aonde. Então, Imagina. então faltam algumas coisas, né? Faltam algumas coisas e isso atrapalha muito, atrapalha o nosso trabalho, né? Mas enfim, só pra dizer que eu vou botar. Vai estar lá no YouTube. Vai estar lá no, No YouTube não, já no tá no Spotify. YouTube. No Vai. YouTube tem tudo, Sim. No Spotify a gente está muito em breve colocando todos os nossos trabalhos para a infância no Spotify. No YouTube tem tudo, inclusive porque a gente está gravando esse novo espetáculo que é o Pra Não Dormir. E são as canções a gente vai disponibilizar provavelmente antes do espetáculo sair e tal, para todo mundo ter acesso. Tem canções assim muito legais assim de educativas, tem uma canção ensinando os meninos a fazer xixi sentado no vaso, para todas as mães. Mas nessa vibe assim, né? Então a gente tentou fazer uns movimentos esses dias recentemente de usar mais o Instagram e tal. Aí faz uma semana que eu não posto. Mas hoje eu ia postar quando eu chegar em casa. Tomara que E aí a pessoa que estava ajudando a gente disse assim, olha, mas se você deixar de postar, vai punir, o Instagram vai te punir. Tomara que ele não Porque brigue aí comigo, quando sabe? você não quando você não patrocinar, aí parece que ele entrega para menos pessoas depois. Enfim, é tanta regra muita e possibilidade, e coisas de algorítmico e não sei o quê. E aí você tem que falar o que as pessoas querem ouvir. Aí até onde é o que você quer falar Sim, também, sabe? Tipo, onde e eu é você quero mesmo, né? fazer isso? Tipo, exatamente. será que eu quero dizer isso? E isso sou eu? Aí Fora pronto, que a aí gente não perde um vamos mais tempão para fazer. fazer isso, né? Perde muito tempo, né? A gente tá procurando Aí a uma gente fórmula, revisa e uma olha de forma para novo. fazer aquilo ser mais fluente, né? Fazer uma coisa mais assim, pronto, acabou. A gente tá procurando essa fórmula, a gente não encontrou Sim, ainda, mas sim. vamos encontrar, né? E pra Aí quem geralmente acabou a pilha, acabou a bateria, aí o sol, aí o barulho do grilo, o barulho de não sei o quê. Mas vai dar certo, uma hora vai ser mais fluido. Com Né? certeza. E pra quem quiser contratar, né, o trabalho de vocês, só Entra em contato pelo Instagram mesmo, pelas redes sociais, né? Pelo WhatsApp, acho que tá no Google, é fácil de achar meu telefone. Mas é fácil, os contatos tem, né? Sim. Mas pode entrar em contato, a gente está disponível, né?
os espetáculos são, né? Eu ia justamente dizer que praticamente todos eles se desdobram em oficinas depois, né? Sim. A Vaca Minuciosa, ela se desdobra em oficina de literatura, né? De uma escrita criativa, vamos dizer assim, né? Porque também não é numa oficina que você vai virar um escritor, Sim. enfim, né? Porque a Vaca tem 20 episódios, e aí a gente brinca muito, não, a gente acredita muito, né? De que nessa escrita criativa as crianças podem, então, escrever o 21º capítulo, né? O que a vaca encontra do outro lado do ribeirão. E para as crianças menores, isso para dizer que é para várias faixas etárias, né? Pode ilustrar o 21º capítulo. O Evaristo Acutia também, ele se desdobra em oficina de contação de contação de história e de sonoplastia. E de jogos teatrais também. E de jogos teatrais, porque o espetáculo, ele tem a sonoplastia feita em cena. Então, ele brinca muito com isso, assim. Ele dialoga muito com a sonoplastia, desdobrada numa oficina, numa vivência mais tarde, para professores ou alunos, enfim. E o show, Pouquinho é Só Pra Rodar, ele também se desdobra em oficina ou de ritmos, né? De ritmos de e de música, dança. mas também de dança. Que né? bacana. Então, além de vocês ofertarem as peças, né? Se alguém quiser transformar isso numa oficina, é possível transformar isso numa oficina. Isso, Isso é bacana, isso é muito Isso é bacana. bacana também para redes de ensino, para formação de professores, né? É muito legal, assim, fazer formação para professores. É bacana também fazer com crianças, né? Mas a gente também curte muito levar essas vivências, né? Porque às vezes são coisas simples que dá para montar na escola, dá para fazer, dá para se utilizar dessas ferramentas e professores darem seguimento a algumas coisas na A escola. gente já fez aquela de material reutilizável, né? De instrumentos com materiais reutilizáveis. A gente já fez berimbau. A gente já fez tanta coisa, a gente já fez tanta oficina, tanto projeto, né? E assim, professores precisam muito, assim, né? De tá, não é nem se reciclando, mas tá observando coisas, né? Outros Possibilidades, né? olhares, outras possibilidades, outras pessoas, conversando com outras pessoas que às vezes a própria rede ali, ela termina sendo um pouco tóxica, né? Você fica sempre naquela Os mesma mesmos, coisa né? e tal, né? Então é muito legal, assim, fazer esses projetos integrados, que você possa atingir as crianças, possa atingir os professores, possa atingir... Claro que necessita de um envolvimento, assim, de secretarias ou de Sim. grupos que queiram realmente, né, fazer Ou a de um grupo de diferença, né? professores, às vezes, né? Teve até... tem uma amiga nossa que, geralmente, nas escolas que ela vai, ela mesma conversa com os professores e é um movimento dela para com a direção e os professores, né? Então, assim, não parte necessariamente de uma secretaria. Às vezes é uma pessoa que acaba convencendo os demais professores, aí no final acabam comprando os livros e aí consegue levar o espetáculo da vaca, por exemplo, que é um espetáculo que vai só Poquiwa, né? Eu vou também, mas como produção. Aí Poquiwa faz a contação, é só ele, com os instrumentos e com as ilustrações um pouco ampliadas da vaca. E Evaristo já é uma produção um pouco maior, já vai cenário, já vai equipamento, quando às vezes é em escola já vai microfone, caixa de som, e aí já é mais coisa, precisa mais gente, né? Mas às vezes quando é vaca, às vezes até um grupo de professores se juntando já ajuda, né? Já faz. Né? E é isso aí. Gratidão Show por de bola. estarmos aí. Um prazer enorme conhecer Um vocês prazer também. Prazer. Prazer, É um Poquiwa. prazer. Prazer, Viviane. Prazer. Vitória também. É um prazer. Eu vou deixar todos os links disso, até pra falar, vou deixar todos os Massa. links disso fácil aqui embaixo, então quem quiser conhecer o da Vaca Minuciosa vai estar aqui, vou estar pela ordem do que ele falou no programa, vai estar aqui embaixo todos os links, todas as redes sociais de vocês. Quem tiver interesse, faça contato, procurem eles. Dá pra ver aqui pela conversa que é um pessoal experiente aí, cheio de coisas boas pra entregar pra gente. Foi uma satisfação receber vocês aqui no programa. É um prazer tê-los aqui e tê-los aqui em Paudade, pra movimentar coisas, aqui. né? É verdade. Pra fazer coisas novas pra cá, né? Uhum. Muito bacana. É isso, gente. Valeu, Obrigado, gratidão. André. Obrigada. Valeu André, por mais gratidão. um, André. Tchau, tchau. Tchau.